Paz do Senhor a todos. Para início de aula, nós temos uma boa notícia, e a boa notícia é que Jesus é bom e Ele nos permitiu um novo ano e já estamos na segunda lição, a lição do dia 9 de janeiro de 2022, e o título, A Inspiração Divina da Bíblia. É exatamente sobre esse tema que nós trataremos na aula de hoje. Nossos cumprimentos especiais a todos os nossos pastores presidentes e aos nossos alunos e a todos aqueles que nos assistem pelos diversos meios de comunicação. Que a bênção de Deus e que a paz do Senhor Jesus Cristo alcance a todos nós e que o pleno conhecimento da palavra de Deus, ministrado pelo Espírito Santo, nos alcance e que esta aula sirva como subsídio para todos aqueles que desejam melhorar os seus conhecimentos. Pois bem, temos um textuário muito lindo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Eu inicio então esta aula, antes de falar na verdade prática, eu já quero pedir ao meu colega Daniel, porque nós temos aqui no textuário 4 funções que a escritura inspirada, ela nos oferece, nos proporciona. Ela ensina, ela redargue, ela corrige e ela instrui em justiça. Se o senhor poderia já nos trazer uma explicação, o que é ensinar segundo a escritura, o que é redarguir, o que é corrigir e o que é instruir em justiça, para que nós já comecemos com todas essas definições já na ponta da língua. E quando o aluno perguntar lá na sala de aula, então que o professor esteja já tranquilo e com aquela capacidade para estar então respondendo aí e ajudando o aluno. Irmão Daniel, a paz do Senhor, isso já poderia então nos trazer esses esclarecimentos? Meus queridos, eu também vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, como já foi aqui muito bem dito pelo pastor João César, retornarmos aqui para a nossa segunda aula deste primeiro trimestre de 2022. Como o pastor João César aqui me inquiriu, com referência ao texto áureo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir. Nós temos aqui, notadamente, 4 verbos. O verbo ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Todos estão, obviamente, no infinitivo. Ensinar. Meus queridos, a Bíblia, ela é um livro realmente diferenciado. Queres ter um bom ensinamento? Queres ter boas instruções? É ler a Bíblia. É ler a Bíblia. Outro detalhe que me chama bastante atenção quando a gente estuda as Sagradas Escrituras é que ela não omitiu também erros que foram cometidos por homens, que nós também chamamos homens de Deus. Eles também tiveram suas falhas. E Tiago, ele escreve dizendo, por exemplo, que Elias, ele tinha as mesmas paixões. Nós, como seres humanos, partilhamos das mesmas paixões. Fazemos parte deste que é chamado grupo dos seres humanos. Então, a Bíblia, ela está apta exatamente para ensinar, e estas palavras aqui foram proferidas por Paulo, o apóstolo, o qual nós estudamos no trimestre anterior. Então, quando ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, segunda a Timóteo 3,16, ele vai dizer isso, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer. Na sequência ele fala redarguir também. E redarguir, nós temos vários exemplos sobre o que é redarguir, que é explicar. Eu estou aqui, por exemplo, conversando com o pastor João César ou com o pastor Eliseu, e há aquilo que nós chamamos de uma réplica, né? Eu converso com eles e eles conversam comigo. Eles também expõem os seus pontos de vista. Então, redarguir aquilo eu responder explicando ao outro. Pastor Eliseu disse há pouco, aqui estávamos em off, Jesus fazia isso.
Jesus fazia muito bem isso quando ele expunha o seu discurso. Ele lançava, e o interessante, pastor Rubem César, que Jesus também muitas vezes ele pegava aquela resposta e transformava numa pergunta. Isso também é redarguir, é interagir o locutor com o seu interlocutor. E quando nós avançamos aqui, a escritura divinamente inspirada também é proveitosa para corrigir. Eu já até adiantei isso daqui lá no verbo ensinar. É isso mesmo. Se as escrituras sagradas elas só passassem as mãos sobre o erro das pessoas, não era a Bíblia. Porque o nosso Cristo, o Deus, o autor da Bíblia, ele não erra e ele é santo. Ele é santo 3 vezes, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por isso ela tem essa incumbência também de corrigir para instruir em justiça. Isso aqui é lindo. Jesus Cristo, Deus, é justo? Sim. Ele é amor? Também. Alguém pode dizer, mas se ele é amor, então ele não vai punir o ser humano. É justamente por isso, porque ele é amor, que ele vai punir se aquela pessoa estiver fazendo algo que não condiz com a sua conduta cristã. O ímpio já está no pecado mesmo, e se não se converter, já tem o seu lugar reservado. Todavia, há esperança para todas as pessoas que abraçarem a Cristo como Senhor e como Salvador das suas vidas. A verdade prática, a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Coisa maravilhosa. Parece até confundir a questão de ensinar e instruir, mas se pode perceber bem que o ensino, então, ele é mais acadêmico e a instrução, ela é mais prática. Ela faz tudo isso com nós. Deus nos deixou um livro completo, A Bíblia Sagrada é este livro. Glória a Deus, porque nós temos o manual certo nas mãos. Deus jamais deixaria outra coisa se não fosse a Bíblia em nossas mãos, porque nós poderíamos nos atrapalhar, mas Ele deixou exatamente um livro que nos ensina, que nos corrige, que nos redargue e também um livro que nos instrui. Glória a Deus por isso. A leitura em classe, ela pode ser encontrada em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 a 17, e 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19 até o de número 21. A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos à leitura bíblica em classe, que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, 14 ao 17, e na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 19 ao 21, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a sua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Sob a lavra do comentarista, professor e pastor Douglas Batista, nós temos então esse belíssimo comentário a estudá-lo junto com todos os nossos amados irmãos e alunos. Ele inicia
o seu comentário dizendo: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, é verbal e plenária. E eu já começo conversando aqui com o pastor Eliseu, porque o nosso comentarista, ele falou que a inspiração da Bíblia, ela é primeiramente divina, depois ela é verbal e, por último, ela é plenária. Pastor Eliseu, como entender essa questão de que a inspiração da Bíblia, ela é divina, ela é verbal e ela é plenária? Nossos alunos, com certeza, eles gostarão muitíssimo de conseguir aprender e transmitir isso nas suas aulas, nas suas respectivas classes. E o senhor está sendo convidado para nos auxiliar neste particular. Estamos diante desta pergunta maravilhosa, uma pergunta que instiga o nosso entendimento sobre a inspiração bíblica. Por quê? Somos atacados de vários lados por filósofos, cientistas, pensadores e até por pessoas que têm pouca informação, mas ousam criticar a palavra de Deus sobre a inspiração divina. Então, nós, como defensores da palavra de Deus, como homens e mulheres também que pertencem à igreja, fomos salvos por Jesus Cristo, nós vivemos a verdade da palavra que nos transformou, que mudou a nossa vida, e agora nós a conhecemos, porque a estudamos, porque meditamos, e a própria Bíblia vai provar tudo isso que o pastor me perguntou nesta oportunidade, que pergunta a todos nós. O que é a inspiração, então, divina? Por que divina? A própria Bíblia vai dizer, pelo menos 3.800 vezes, assim diz o Senhor. Não está dizendo assim diz pastor Eliseu, assim diz pastor João César, assim diz evangelista Daniel. Mesmo que houve grandes profetas como Moisés, como próprio Daniel, próprio profeta Eliseu, profeta Isaías, mas a Bíblia utiliza estes homens, estes profetas, para dizerem assim diz o Senhor, porque a palavra vem de Deus. O próprio Moisés, um homem muito reconhecido até aos dias de hoje como o grande profeta, embora ele diz em Deuteronômio 18:15, Deus levantará um profeta maior que eu. Então, ele entendia do seu tamanho como profeta, né? E este homem que é reconhecido como grande profeta, ele vai dizer que ele está escrevendo as palavras de Deus. Então, Êxodo 24:4, ele fala que estou escrevendo as palavras de Deus. E nós vamos encontrando pela Bíblia Sagrada o tempo todo essa expressão, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e o próprio Jesus dizendo que dela não se deve omitir nenhum sinal, diz a lição bíblica aqui, diacrítico. Essa palavra diacrítico, né? Diacrítico quer dizer esses sinais que nós temos na língua portuguesa e também em outras línguas, como o tio, o acento grave, que é o da crase, o acento circunflexo. Então, nenhum tiozinho desse poderá ser tirado da lei sem que tudo se cumpra. Ainda mais, a pergunta é, como provar que ela é divina, ela é plenária e ela é verbal? O que significa isso? Bom, verbal é porque ela foi inspirada verbalmente. Deus transmitiu a mensagem aos seus profetas, aos escritores. A Bíblia tem aproximadamente 40 escritores, mas apenas um autor. Então, quando fala de
inspirar quer dizer colocar lá dentro. Quando nós estudamos biologia, as crianças estudam ciências, né, no ensino fundamental, então a gente aprende sobre expiração e inspiração. Inspiração é que vem de dentro e entra lá dentro, que vem de fora e entra lá dentro. E expiração é quando o nosso pulmão, ele solta o ar. Então, quando vem a inspiração, que recebe o ar, então Deus enviou essa inspiração, colocou lá dentro dos escritores, e agora eles vão transmitir aquilo que eles receberam do próprio Deus. Então ela é verbal, porque eles receberam diretamente de Deus no seu espírito. Daí o texto áureo dizer que toda a escritura divinamente é inspirada, né? E aí nós temos também 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, 21, dizendo que ela não é de particular interpretação, porque quando ela foi recebida por homens inspirados, homens que receberam a voz verbal dentro deles e então transmitiram a palavra. Ela também é plenária. Por que plenária? Porque ela é completa, é uma palavra que não falta nada, tem tudo aquilo que o homem, a mulher precisa para viver. Molda caráter, ensina sobre economias, ensina como viver em família, papel do pai, papel da mãe, papel do filho, papel do avô, papel do tio, porque hoje se confundem papéis. Nós vivemos numa época de inversão de valores. As pessoas estão mudando. Lá nas escolas, o aluno manda, dita para o professor o que é que ele tem que fazer, quando na verdade deveria ser o contrário. Filhos também querem ordenar aos pais, quando na verdade eles deveriam obedecer aos pais. O mundo está em conflito, mas a palavra de Deus é esta regra, é este cânon. Como diz no Salmo 119, ela é a lei. Lei vem de regra, quer dizer, tem um limite, não é nem mais e nem menos. Por isso ela é plenária, ela é completa. Tem regra para governos, para todo tipo de profissional. Tudo que o homem procurar vai encontrar na Bíblia. Agora, concluindo esta resposta, aqui ao pastor João César e a todos, para que nós compreendamos, eu falei que há muitas ideias por aí, controversas, como por exemplo, tem pessoas que dizem que a Bíblia ela tem uma inspiração, mas ela é uma inspiração natural, foram homens inteligentes, como William Shakespeare, como Machado de Assis, como José de Alencar, pessoas que tinham uma genialidade para escrever, e por isso escreveram, e a Bíblia saiu com toda essa perfeição. Não, é uma inspiração divina. Alguns dizem também que ela recebeu uma inspiração de Deus, mas foi uma inspiração mecânica. Os homens que estavam recebendo a mensagem, eles recebiam a mensagem e eles eram como uma máquina. Deus deu a mensagem para eles e eles apenas passaram a mensagem e não utilizaram as suas faculdades mentais, psíquicas, faculdades físicas, faculdade do espírito. Não. Deus utilizou todas as faculdades dos homens e transmitiu a sua inspiração verbal e plenária. Também, ela não é, alguns dizem que há um grau de inspiração. Algumas partes da Bíblia são menos inspiradas, outras são mais inspiradas. Tomemos cuidado com essas falsas ideias. A Bíblia toda é inspirada, não existe graus, mais ou menos, não toda, ela é completamente, cada palavra, cada letra tem uma mesma quantidade de inspiração, ela é a palavra de Deus. É muito perigoso nós acharmos, porque foi Jesus que falou, então é mais inspirado do que quando foi Paulo que falou, quando foi Pedro que falou. Não, toda a escritura, ela é verbal e plenária, completa, então não há graus de inspiração, há uma completude de inspiração. Então tomemos cuidado com essas teorias e entendamos que a palavra de Deus, ela foi dada a homens com as suas faculdades e que Deus utilizou eles
com os seus recursos, alguns tinham mais habilidades, outros menos habilidade, nós vamos ver no decorrer dessa lição, mas ele entregou a sua palavra que saiu perfeita, porque o autor é Deus e os demais eram apenas escritores. Ainda vale a pena enfocar aqui, quando tratamos da inspiração verbal e plenária, que é essa inspiração que realmente a Bíblia tem, e que provamos ela biblicamente, e combatendo todas as falsas teorias, tomemos cuidado com uma teoria que é chamada do ditado verbal, que não é a mesma verbal e plenária. Ditado significa que Deus ditou e alguém ouviu e apenas escreveu. Ela é aquela mecânica, o ser humano ficou como uma máquina, então nós também chamamos dessa inspiração mecânica. A pessoa está ali como uma máquina copiando e Deus está citando e ele está copiando, apenas está transferindo a mensagem. Então, é uma falsa teoria também. Por quê? Porque Deus, ele inspirou, como nós falamos, ele colocou através do seu Espírito, soprou dentro do ser humano e ele recebeu a inspiração e agora ele então está transmitindo a mensagem divina. Podemos perceber então o grau da importância do estudo da lição da escola dominical, dando à lição o sentido verdadeiro que ela tem. E aí é bom para que nós não nos embarquemos em teorias ou em coisas que são meramente humanas. Como bem explicado, se parecem muito na forma de dizer, não é a doutrina da inspiração verbal, não a doutrina do ditado verbal. Na verdade, não são a mesma coisa. Essa segunda é uma outra coisa e não é doutrina. As doutrinas, elas são fundamentais, são bíblicas e elas não aceitam essas interferências dessa forma. Maravilha! Temos então agora um estudo sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. Evangelista Daniel, nós temos aqui algo muito importante a ser aprendido e o senhor é a pessoa escolhida para nos trazer esse esclarecimento. Como assim? A pergunta é no seguinte sentido, de como então autores diferentes, seres humanos, eles conseguiram transmitir, escrever essa inspiração plenária, essa inspiração bíblica, a inspiração divina da Bíblia Sagrada, sem errar, sem faltar nada, Deus trabalhando assim de uma forma muito especial, 40 escritores, parece que onde um parava, o outro começava, mas observando no tempo, isso não está emendadinho assim, porque desde o começo dela até o final, em torno de 1.600 anos se passaram para 40 autores. Percebe então que há um espaço de tempo, um leque de tempo muito grande, talvez entre um e outro, ou entre todos. Então, por favor, nos auxilie aí, alivia nossas memórias, quando estivermos em sala ministrando nossos estudos, para que isso fique bem mais tranquilo para nós. Pois bem, pastor Jormi César, são tantos os escritos que nós temos referentes às Sagradas Escrituras. Eu me refiro a pessoas iminentes, né? Pessoas que já atravessaram séculos. Por exemplo, nós temos o grande Napoleão Bonaparte, que é conhecido de tantas pessoas. Ele vai dizer que em uma das suas frases, que a alma jamais pode vaguear sem rumo se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Veja bem, agora retornando aqui, eu já abro este comentário referente à inspiração divina e os autores da Bíblia, a inspiração dos autores. Na leitura que nós efetuamos aqui, leitura bíblica em classe, que foi realizada pelo pastor Eliseu, e eu quero deter-me em 2 Pedro 1:21, que está escrito: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Já aprendemos aqui há instantes que as Sagradas Escrituras, elas foram inspiradas por Deus. Na lição do domingo anterior, também aprendemos que o autor da Bíblia é Deus. E se Deus não erra,
Se Deus jamais errou e jamais errará, a Bíblia também não contém erros. Todavia, como o pastor João César já salientou, foram aí aproximadamente 1.600 anos para que a Bíblia pudesse ser completa. 40 escritores de diferentes culturas, escritores que a maioria não se conheceu. E interessante que depois, quando esses escritos foram reunidos, há um encadeamento, há uma consonância tão grande entre ambos, que parece até que foi uma só pessoa que escreveu. Mas deixa eu corrigir aqui. Por que isso? Porque o autor é Deus. O autor é Deus, pastor João César. Então é por isso que não há discrepância, não há discordância na sua essência, no âmago da sua mensagem. Então vejamos, quando eu efetuei aqui a leitura de 2 Pedro 1 e 21, neste texto, o termo inspirado significa movidos, trazidos, levados por uma força interior que nos indicam que para escrever as Escrituras, estes homens, escute muito bem, estes homens, estes 40 escritores, em primeiro lugar, eram homens santos de Deus. É verdade. Pessoas que antes, de repente, eu penso aqui, eu posso conjecturar um pouquinho, de repente não havia escrito nenhum poema, pastor Eliseu e pastor João César, e que foi tomado, foi inspirado por Deus e escreveu. O que dizer de Amós, um boiadeiro, e que escreveu um livro e que tem para nós, e deixou a nós este guia importante que soma a esta Bíblia sagrada que nós usamos hoje. Veja bem, então eram homens santos de Deus, ou seja, homens que se encontravam separados do pecado e separados para Deus, que estavam, portanto, em plena comunhão com o Senhor. E por isso, nesses homens, habitava, de fato, o Espírito Santo. E qual era o propósito do Espírito Santo? Todavia, o propósito, ou seja, o propósito do Espírito Santo era fazê-los redigir aquilo que o Senhor lhes revelava. Veja bem, avançando um pouco mais, falando um pouco mais sobre essa questão aí dos escritores, a inspiração bíblica, como já foi colocado aqui pelo pastor Eliseu, ela é verbal. E dentro desse ponto 2, o tópico 2, o ponto 2, as limitações dos autores. É bem verdade que nós não temos, ao longo da Bíblia, por exemplo, os escritores, na sua maioria, digamos, não era estadista, como Moisés era um estadista. Não, nós tivemos aqui escritores das diferentes localidades, regiões e culturas também. Veja bem, embora seja a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, ela foi escrita e redigida por seres humanos. Exatamente. Que para escrevê-la, esses seres humanos usaram de todos os materiais que tinham à sua disposição. Para tanto, nós vamos aqui nos lembrar, eu diria, do tempo, né, da formação dos escritos sagrados, que naquela época, imagine só, pastor João César, naquela época não tinha ao menos uma máquina de datilografia, que nem se utiliza mais hoje. Então, os recursos disponíveis da época eram muito escassos. Para termos uma ideia, como eu disse, não havia o papel, esse material que o Oriente Médio e até o Ocidente somente conheceram no tempo bem posterior, eu diria, à elaboração das Escrituras, ok? E esses homens, inspirados, guiados por Deus, foram capazes de redigir, de escrever textos preciosos. Você já percebeu? Você pode ler livros que se tornaram grandes best-sellers, mas quando você ler as Sagradas Escrituras, há um diferencial, há um hiato, há uma lacuna muito grande entre ambos. Por que eu digo isso? Porque nas Sagradas Escrituras estão exaradas o meu comportamento, como eu devo proceder, Deus, como Ele detém, e um dos seus atributos
é de fato a onisciência. Nós sabemos que nosso Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, ele já tem ciência de tudo o que vai acontecer. Alguém pode até perguntar assim, mas irmão Daniel, e se por um acaso alguém descobrir, como diz um escritor, Wine, se alguém descobrir algo novo, um fato científico, histórico, que vai contradizer a Bíblia? E eu gostei muito da resposta dele. Ele diz o seguinte: nunca virá à tona nenhum fato que Deus não conhecesse eras atrás e não tenha levado em conta quando fez com que as Escrituras fossem produzidas. Cada fato verdadeiro é algo que Deus conhece desde a eternidade e que, portanto, não pode contradizer o que o Senhor fala nas Escrituras. Tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, que nós estamos vivenciando, e tudo que porventura ainda virá à tona, a Bíblia tem resposta para tudo. Na Bíblia já contém tudo, mais do que o suficiente para que eu e para que você sejamos salvos em Cristo Jesus. Agora veja bem, ainda no tópico 2, nós temos aqui, o último ponto, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem que permeiam as Sagradas Escrituras. É verdade, nós já sabemos que a Bíblia ela é um livro muito diversificado. Isso é verdade. A Bíblia, além de ser um livro muito diversificado, isso no que tange aos gêneros literários, às figuras de linguagem. Então, quando nós abrimos ela, e nós já aprendemos que tanto ela aberta quanto fechada, ela continua sendo a palavra de Deus, mas quando nós a abrimos, a sensação é como se estivesse entrando numa livraria, pastor Eliseu. Numa livraria, ou em um sebo, né, como alguém diz, com suas dezenas de estantes, com prateleiras cheias de livros. Em geral, quando nós vamos a uma livraria, nós encontramos os livros organizados por gêneros nas suas prateleiras, né? Em geral, esses locais organizam esses livros por gêneros literários, livros de suspense, romance, poesia, história e muito mais. Então, cada livro das Sagradas Escrituras tem um estilo literário predominante. E saber qual estilo se está lendo, isso ajudará eu e você, ajudará as pessoas, de fato, a compreender melhor as Sagradas Escrituras. A forma que o autor ele vai transmitir aquele ensino. É isso mesmo. Como que o autor ele teceu a sua argumentação, a intensidade na qual a mensagem ela foi escrita. Então, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos aqui, eu posso elencar alguns gêneros literários aqui do Antigo Testamento. Por exemplo, nós encontramos, e aqui, acredito que não há pessoa melhor para falar sobre isso, é pastor João César, nós encontramos também na Bíblia gênero jurídico. Pastor João César, encontramos, por exemplo, encontramos esse gênero literário ali, em boa parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, o que nós chamamos de Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, ali nós encontramos esse gênero jurídico. E o que dizer também do gênero narrativo ainda nesse Antigo Testamento? Agora, de repente você nunca parou para pensar sobre isso, é verdade. Dentro do gênero narrativo, dentro deste gênero narrativo, apresentam-se histórias contada com o intuito de transmitir, de fato, uma mensagem. Por exemplo, tipos de epopeia também na Bíblia. Como assim? Exatamente. Tipos de epopeia, épico, a tragédia, o romance, encontra-se nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, no gênero epopeia, aparecem as narrativas dos feitos de um herói nacional. Por exemplo, Abraão. Poderia também citar aqui Gideão, Davi. Isso pode fazer parte de um gênero da epopeia. Do épico, também narrativas, pessoas que ficaram famosas por realizarem as façanhas militares. E aqui dentro desse gênero épico, nós temos, por exemplo, a vida dos israelitas no deserto e também a conquista de Canaã. E o que dizer também ainda no Antigo Testamento do gênero tragédia? Isso mesmo, que aparece a história da decadência de um indivíduo, da fama, honradez, ao desastre e também levando à miséria. Por exemplo, Sansão. Sansão é um exemplo claro de um gênero trágico, né, de uma tragédia. Sansão, Saul, Salomão também, e o gênero
romance, né? O gênero romance, que descreve a vida amorosa entre um homem e também uma mulher, que aparece esse tipo aqui de gênero lá nos livros de Ruth, Cântico dos Cânticos, também conhecido por Cântico de Salomão. E também temos gênero poético na Bíblia, e no gênero poético nós encontramos aqui, além da poesia hebraica, encontradas nos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e o gênero da poesia também aparece lá no Pentateuco e nos livros poéticos. Nós temos gênero profético na Bíblia, nós temos gêneros apocalíptico, gênero sapiencial, é isso mesmo. Este gênero sapiencial mostra a sabedoria dos simples, que é a sabedoria da vida cotidiana. Digamos, provérbios, que vai mostrar a sabedoria que reflete essa crise, diria, de uma sabedoria que reflete a crise dessa própria sabedoria. Quando Salomão escreve em Eclesiastes 12:8, ele fala, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Estes conceitos, eles provam muito bem o gênero sapiencial. E no Novo Testamento nós temos também o gênero do evangelho, epistolar, gênero narrativo, genealogia e apocalíptico. E para fechar, nós temos, claro, as figuras de linguagens. Os autores sagrados, eles também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas, enigmas, de alegorias, de metáforas, de símiles, e assim por diante. Nós temos como exemplo de figuras de linguagem, se nós formos analisar cavar um pouco mais aqui a fundo, nós vamos encontrar, por exemplo, uma prosopopeia ou personificação, que é uma figura de pensamento que procura dar vida ou personificar seres inanimados. E isso está muito bem claro quando os escritores bíblicos, eles registram que o sol nasceu, se pôs ou que o sol parou. Claro que essas características, elas são dadas aos seres animados, então não são dadas aos seres inanimados. Quando isso acontece, enquadram-se na chamada figura de pensamento, prosopopeia ou personificação. E o que dizer de uma metonímia que nós encontramos lá no livro dos Atos Apóstolos, capítulo 8, quando o Filipe encontra lá aquele eunuco na sua carruagem, e a passagem que lia era o profeta Isaías. É claro que o eunuco não estava lendo a pessoa do profeta Isaías, ele estava lendo as escrituras, e claro que o trecho aquele eunuco lera naquela época era justamente Isaías capítulo 53. Então, quando eu troco a obra pelo autor, ou o autor pela obra, isso é um exemplo de uma metonímia, quando eu troco um todo por uma parte, quando eu troco, por exemplo, uma marca pelo produto, e assim por diante. Então, a Bíblia, ela é riquíssima em todos esses quesitos. Leiamos as Sagradas Escrituras. Você, com certeza, não será o mesmo a partir desta aula de hoje, pois saberás perfeitamente o quão riquíssimo é este livro. Há uma conexão muito forte entre o Espírito Santo e a Bíblia. São duas coisas inseparáveis, mesmo porque o Espírito Santo, além de Deus, ele é também o inspirador da Bíblia Sagrada. E ele faz uma outra função, ele atua como intérprete. O melhor intérprete da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. E ele nos auxilia quando a lemos, para que possamos compreendê-la corretamente, sem incorrermos aí em alguma heresia. Precisamos, então, estarmos atentos a toda a orientação do Espírito Santo, para que o nosso entendimento da Bíblia, ele se concretize de modo que nos edifique, de modo que nos traga maior conhecimento e enriquecimento espiritual. É interessante observar que tanto na inspiração do Antigo Testamento, quanto na inspiração dos escritores do Novo Testamento, o Espírito Santo trabalhou diuturnamente. Todos aqueles escritores, eles trabalharam debaixo da unção, debaixo da inspiração do Espírito Santo, como bem já anunciou nossos irmãos que me antecederam. Pois bem, há uma promessa de Jesus Cristo no Novo Testamento, que ele enviaria o Espírito Santo de uma forma muito especial para a igreja.
E não ficou somente na sua promessa, além de ele soprar o Espírito Santo sobre os seus discípulos, além de ele prometer o Espírito Santo aos seus discípulos, e além ainda de ele dizer que o Espírito Santo ficaria como um penhor, uma garantia para a igreja, nós percebemos o cumprimento dessa promessa acontecendo lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 4, e tomo a liberdade de fazer essa leitura. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Me refiro aqui ao batismo no Espírito Santo ocorrido lá no Pentecostes, quando a promessa de Jesus Cristo, ela se efetivou na vida deles. E o que eu acho mais interessante ainda é que eles apenas começaram a falar em outras línguas. Eles não terminaram. E passou para os outros apóstolos, os outros discípulos, e chegou até a nós. E ainda não se terminou de falar em outras línguas, porque o Espírito Santo continua concedendo este dom, este poder, esta capacitação que é plenamente divina, nada material, plenamente divina. Então, se confirma até hoje essa promessa. Ele prometeu e ele enviou o Espírito Santo, que a igreja até hoje desfruta dessa bênção. Os crentes, especialmente os pentecostais, quando oram, quando falam, quando ministram, Deus os usa poderosamente com um dom chamado de variedade de línguas. E eles, então, cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo, falam em novas línguas, em outras línguas, como o Espírito Santo concede que se fala. E eu aproveito para informar aos irmãos que em dado momento do dom de variedade de línguas, Deus pode estar entregando mensagens poderosas e valiosas para a igreja, em tom de profecia, mas sendo pronunciadas em variedade de línguas. Tudo isso é o poder de Deus, tudo isso é o cumprimento fiel da palavra de Deus e a prova cabal de que ela é plenamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, inspirada por Deus naturalmente. E assim nós vamos concluindo a lição deste domingo, agradecendo aos nossos telespectadores, agradecendo aos nossos irmãos que estão ligadinhos conosco, agradecendo a direção de nossa convenção, que nos proporciona este importante veículo de comunicação para estarmos falando com os nossos integrantes da Escola Bíblica Dominical, aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a direção, então, de nossa convenção e ainda a todos aqueles que ministram em nossas igrejas, que o ensino seja plenamente inspirado pelo Espírito Santo. Eu convido nossos colegas aqui para que junto nós discorramos e nós respondamos aos questionários ou as perguntas feitas no questionário desta lição, ajudando mais ainda ao nosso alunato. A primeira pergunta do questionário de nossa lição é: o que as Escrituras reivindicam? Em toda a Bíblia Sagrada, nós entendemos e nós percebemos que ela reivindica a autoria dela como sendo de plena inspiração de Deus. Ela não é nem de particular interpretação, quanto menos de particular inspiração. Então, nenhum dos escritores da Bíblia Sagrada o fez de modo particular, mas sim debaixo de uma inspiração plenária do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus, atuando, soprando, inspirando aos seus escritores para que pudesse produzir material tão perfeito, tão bom como é a Bíblia Sagrada. Nosso evangelista, irmão Daniel, nos trará a explicação do segundo questionamento do nosso questionário. Ok, pastor João César e diletos ouvintes, no tópico 1,
nós falamos sobre a doutrina inspirada, ou a doutrina da inspiração bíblica, que é divina, que é verbal e que também é plenária. E com bastante propriedade, o pastor Eliseu discorreu sobre este tópico. Então, o que é a inspiração plenária da Bíblia? Que a Bíblia, como o senhor mesmo acabou de colocar, a inspiração dela é total. E vale aqui ratificar que não existem livros mais inspirados que outros. Então, por isso, a inspiração plenária da Bíblia é, de fato, a inspiração total, a inspiração completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, sem imparcialidade. Total, plenária, plena. Quer dizer que todos os livros da Bíblia, eles são igualmente inspirados por Deus, nenhum mais que outro. Nenhum, porque o autor do Antigo é o mesmo do Novo, o autor do Gênesis é o mesmo de Mateus e assim por diante. Então, não existe livros, até diria nem mais importante, nem menos, porque todos vêm da mesma veia de inspiração que é Deus, o autor. O pastor Eliseu, ele nos trará agora o comentário dele sobre o terceiro questionamento quanto aos gêneros literários que Deus inspirou os escritores para que, observadas essas coisas que eram naturais deles, eles pudessem produzir material tão rico assim. Como nós já apresentamos, os autores bíblicos eram homens como nós, com falhas, com dificuldades, alguns mais estudados, outros com menos conhecimento escolar, alguns até aparentemente sem conhecimento, como aqui foi citado o boiadeiro, né, Amós, podemos citar também Pedro, João, que eram pescadores e que alguns chegaram até a dizer homens indoutos, olhando para eles. Na verdade, eram homens inteligentes. Isso não indica que eles não tivessem estudo, mas dava para se ver pela profissão deles que eram pessoas simples. Então, esses homens escreveram e a pergunta é, e os gêneros literários? Olha, a Bíblia foi trabalhada com esses vários gêneros, como parábola, como acrósticos, né? Nós encontramos, por exemplo, o livro de Lamentações, que é um livro acróstico. Nós encontramos o Salmo 119, ele tem 176 versículos, dividido em 22 seções, que são as 22 letras do alfabeto hebraico, cada uma com 8 divisões, né? Então, você vê que está 8 versos para cada divisão, tudo certinho, algo maravilhosíssimo, que são os 176 conselhos sobre a própria Bíblia ali, o valor da Bíblia Sagrada. São narrativas, então nós temos narrativa, nós temos parábola, nós temos as figuras de linguagem, que todas as figuras de linguagem, é interessante, pastor João César, pastor Daniel, que a Bíblia ela é completa, por isso tudo que procurarmos nela a gente vai encontrar. Tudo. Nós temos figura de palavra, nós temos figura de pensamento, nós temos figura de sintaxe. Toda figura que você procurar você encontra na Bíblia. A Bíblia só não tem erros, aquilo que é falho, aquilo que é mentira, aquilo que é falsidade, no sentido de que não existe, que são invenções da cabeça das pessoas, então ela não apresenta isso porque ela não tem erro, mas ela também registra os erros dos homens. É importante saber disso. Então, nós vamos encontrar catacrese, por exemplo, lá no livro de Samuel, dizendo assim, olha, a boca do poço, né? Sim, a boca do povo é uma catacrese. O poço não tem boca, quem tem boca é o homem, são os animais. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, prosopopeia, quando os israelitas espias voltaram da terra de Canaã, eles disseram, nós não podemos explorar essa terra, não. O povo lá é muito grande, nós éramos como gafanhotos diante deles, e eles nos viam como gafanhotos. Olha, é impossível uma pessoa ser do tamanho de um gafanhoto e o outro ser do tamanho de ele vai ser as centenas de vezes maiores, não existe, isso é um exagero, né? Então são hipérboles, né? Hipérboles. E aí, parece que eu falei prosopopeia, né? Não? Prosopopeia também temos, que são sons, né? Expressões de som. As árvores batem palmas, né? Sim. Isso tem muito na Bíblia, no livro dos Salmos. Então, quando as árvores batem palmas, é uma prosopopeia. Então, assim, nós temos todas as figuras de linguagem. Deus abençoe. Permita, eu sei que nós estamos já com o tempo já avançado, mas de tudo isso que nós aprendemos hoje, importante aqui só para
para ratificar o pastor Eliseu colocou, que apesar de todos esses recursos literários que evidenciam, com certeza, a cultura aí dos escritores, em hipótese alguma mesmo, invalida a inspiração da palavra de Deus. Muito inteligente essas colocações, e a Bíblia Sagrada, de fato, é um livro de inteligência, um livro de sabedoria. Quanto ao quarto questionamento e quanto aos dois pressupostos levantados no comentário sobre a atuação do Espírito Santo e a Bíblia, é bom frisar que Jesus Cristo também fez essa validação, especialmente quando ele fala na lei, nos profetas e nos escritos, se referindo a todos os livros do Antigo Testamento, mas com um particular entendimento aqui. É que na lei, quando ele se refere à lei, se refere aos livros do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E os profetas, eram os profetas maiores e menores, que com certeza vocês já sabem quais são eles: Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, e segue aí até lá em Malaquias. Mas com relação aos escritos, é o que ele quis dizer com esses escritos? São os livros poéticos e também os livros históricos. São vários os livros históricos e também são vários os livros poéticos. Então, Jesus, e na ocasião que ele esteve aqui na Terra, era comum se referir a todos esses outros livros como sendo os escritos. Quer dizer, ele validou então a Bíblia toda, ou seja, toda a Bíblia está debaixo desses pressupostos aí, como sendo de inspiração do Espírito Santo. Por último, nosso irmão Daniel nos falará sobre o quinto questionamento e também já fará a nossa despedida com oração para que Deus continue nos abençoando. Ok. A quinta interrogativa aqui: o que não é possível acontecer sem que haja o mover do Espírito Santo? Meus queridos, sem o mover do Espírito Santo não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus, conforme Mateus 13:15, 1 aos Coríntios 2:14. E aí, na Bíblia, nós encontramos que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é importantíssimo entendermos que é o Espírito Santo quem coloca em nossos corações também essa interpretação das Sagradas Escrituras. É importante, quando você for ler a Bíblia, consagre a vida também, ore a Deus, peça a revelação. Eu acredito que você em algum momento já leu alguma passagem bíblica e ficou ali um pouco confuso, né? E depois você falou com Deus e aconteceu a revelação. É isso mesmo. Então o Espírito Santo é quem nos revela. Gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez encerrando esta lição de número 2, e no próximo domingo teremos mais, se Jesus não voltar. Se ele voltar, estaremos para sempre com ele na glória. E mais uma vez externar toda a gratidão aqui ao nosso pastor presidente da Convenção Estadual, o pastor Nelson Lutemberg, bem como toda a mesa diretora, cada pastor que preside os mais diversificados campos, né, aqui no estado de Rondônia, você também que atua fora deste estado. Que Deus abençoe pastor João César, pastor Eliseu e o nosso querido evangelista irmão Nilson. Oremos ao nosso bom Deus. Pai amado, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade, pelo milagre da vida, por conseguirmos vencer mais um ano e aqui já estarmos nesta segunda aula do primeiro trimestre do corrente ano, que é o 2022. Que o Senhor continue nos dando sabedoria. Meu Deus, eu intercedo por este irmão, por esta irmã, por este amigo que de repente não professa nenhuma fé, mas que doravante começará a examinar as Sagradas Escrituras, não somente lê-la, mas estudá-la também. Que o Teu Espírito Santo, Papai do céu, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, possa abrir a mente, possa colocar no coração deste ser as revelações sagradas que estão exaradas nas Sagradas Escrituras. Nós entendemos perfeitamente que não há uma nova revelação, porque tudo, conforme o apóstolo Paulo já disse, tudo para a nossa vida já foi colocado nas Sagradas Escrituras. Ser com cada um de nós, nos dê uma semana próspera sob os cuidados e a proteção do Senhor, é o nosso pedido hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.